Fala moçada, tudo beleza? Professor Bolino na área aqui com a nossa galera do Estratégia Concurso, seguindo no nosso módulo de Geometria Analítica. E dentro desse vídeo, vou trazer para vocês aqui a parte de ângulos de retas concorrentes. Redes sociais, como sempre, aí na tela. E a formulinha que a gente vai trabalhar vai ser essa que está aqui. Então tá anotado para vocês aí o seguinte, olha, se eu tiver lá uma reta R de equação y igual a m índice rx mais n índice r, e se eu tiver uma reta S de equação y igual a m índice sx mais n índice s, duas retas concorrentes e não perpendiculares. Então, se elas são não perpendiculares, é porque o produto de seus coeficientes angulares tem que ser diferente de menos 1. O ângulo agudo formado entre elas vai ser tal que, e aí a gente tem aqui então essa formulinha. A tangente do ângulo formado entre essas duas retas concorrentes vai ser dada pelo módulo entre a diferença de seus coeficientes angulares sobre 1 mais o produto de seus coeficientes angulares. Perfeito? Então, bora lá. Exemplo. Determine o ângulo das retas cujas equações são y menos 4 igual a 3, que multiplica x menos 5, e 2x mais y menos 7 igual a 0. Como é que eu estou falando especificamente sobre o ângulo formado entre essas duas retas? A gente percebe aqui, por essa formulinha, uma dependência sobre os valores de seus coeficientes angulares, que vai ser, então, o que eu vou procurar inicialmente aqui, tanto para uma equação, tanto quanto para uma reta, quanto para outra. Então, organizando aqui primeiro a casa, onde eu tenho ali, olha, y menos 4 igual a 3, que multiplica x menos 4, vou deixar indicado para vocês, olha, que o meu y acabaria ficando igual a 3, que multiplica x menos 5, somado com 4. Perfeito? Então, esse menos 4 que estava aqui no primeiro membro, passou para o segundo somando. Bem, daqui você já pode tirar aí a garantia do coeficiente angular, mas para quem abriu a equação toda, eu acabo chegando aqui em y igual a 3x menos 15 somado com 4. E assim eu chego então a um y que tem que ser igual a 3x menos 11, ok? Essa aqui daqui, então, é a equação reduzida dessa expressão, né? A forma reduzida da reta que tem essa equação que está aqui. Mesmo processo, vou seguir aqui na minha segunda equação. Vou deixar indicado, então, isolando o y, que y passa a ser igual a menos 2x somado com 7. Então, esse 2x passou para o primeiro membro, passou para o segundo membro trocando o sinal, e esse menos 7 passou para o segundo membro também trocando o sinal. Bom, vou tratar essa minha primeira reta aqui como reta R, ok? E vou tratar a segunda como se fosse reta S. E assim a gente deixa indicado que o coeficiente angular de R tem que ser igual a 3, e o coeficiente angular de S tem que ser igual a menos 2. Bem, essas duas retas, elas são concorrentes, tendo em vista que seus coeficientes angulares são diferentes. E mais do que isso, são duas retas concorrentes e que não são, por exemplo, perpendiculares. Se a gente for multiplicar os seus coeficientes angulares, se eu for multiplicar aqui o 3 pelo menos 2, a gente está vendo que o resultado realmente é diferente de 1. Então essas retas são concorrentes, mas o ângulo que elas formam entre si não é um ângulo de 90 graus. E através dessa formulinha que a gente tem indicado aí, a gente consegue descobrir, ou pelo menos, né, tem possibilidade de chegar ao ângulo formado entre essas duas retas, que é o que a gente vai tentar então encontrar. Seguindo aqui essa formulinha, então, eu vou deixar indicado que a tangente desse ângulo, que eu vou chamar aqui de alfa, vai ser a diferença entre os seus coeficientes angulares. Então, se eu for fazer aqui MR menos MS, e aí uma dúvida que surge, às vezes, é justamente essa. Professor, eu tenho que fazer 3 menos o menos 2, ou eu tenho que fazer menos 2 menos o 3? Tem alguma diferença aqui na ordem, na ordem que eu faço a diferença entre esses coeficientes angulares? A gente sabe que subtração é uma operação que não é comutativa. Então, a ordem poderia sim fazer diferença. Só não faz aqui nesse caso, porque propositalmente a gente acaba trabalhando também com o quê? Com o módulo.
Então, tudo aqui funciona de maneira que se você fizesse, nesse caso aqui, o 3 menos o menos 2, ou se você fizesse o menos 2 menos 3, acabaria dando tudo na mesma, tá? Então, eu vou até deixar indicado aqui, menos 2 menos 3, que é como se eu tivesse feito aqui, então, o meu MS menos o MR, tanto faz, dividido por 1 mais o produto desses dois coeficientes angulares. Então, dividido por 1 mais 3, que multiplica menos 2, ok? Então, aqui está, olha, menos 2 com menos 3, menos 2 com menos 3 vai ter que dar menos 5, então a tangente aqui desse meu ângulo vai ter que ser módulo de menos 5, dividido por 1, mais 3 que multiplica menos 2. 3 que multiplica menos 2 acaba dando menos 6. Então, ficamos com isso aqui, olha, módulo de menos 5 dividido por menos 5, módulo de menos 5 dividido por menos 5 é como se fosse o módulo de 1, e o módulo de 1, a gente sabe que módulo é o número sem o sinal. Então, a gente vai descobrir aqui que a tangente desse ângulo tem que ser igual a 1. Aí aqui agora, usando os nossos conhecimentos básicos da parte de trigonometria, a gente entende que o ângulo agudo, cuja tangente acaba sendo 1, é o ângulo de 45 graus. E assim, então, a gente consegue descobrir, mesmo sem ter que colocar no papel, mesmo sem ter que representar geometricamente as equações, as retas cujas equações aqui estão, a gente consegue garantir que essas duas retas são concorrentes e que o ângulo formado entre elas, o ângulo agudo formado entre elas, acaba sendo um ângulo de 45 graus. Claro que ele pode perguntar o ângulo obtuso formado por elas, e aí seria um ângulo de 135 graus, tendo em vista que esses ângulos aqui eles acabam sendo suplementares. Perfeito? Gabarito para essa que está aqui, então, 45 graus. E a gente depende, então, caso, olha aqui, o que a gente está vendo dentro desse vídeo é realmente bem específico, tá, moçada? É uma formulinha aí que acaba sendo importante, mas é um conteúdo que é mais difícil de aparecer. No entanto, a gente não deixa de comentar também por desencargo de consciência, perfeito? Mas é uma fórmula, então, que para esse tipo de questão acaba sendo decisiva. No numerador, a diferença entre os coeficientes angulares, e embaixo, 1 mais o produto entre esses coeficientes angulares, reforçando que aqui em cima essa diferença, tanto faz aí MR menos MS ou MS menos MR, ok? Maravilha, letra A está feita com a confirmação aí de que o ângulo era de 45 graus. Vamos dar uma olhadinha aqui no raciocínio semelhante, no exemplo B, para a gente dar uma reforçada. Eu peço para você determinar aí o ângulo das retas cujas equações são y igual a 2x menos 4. Então essa que está aqui, o nosso y já está inclusive isolado, ok? E nessa que está aqui eu ainda vou ter que mexer um pouquinho ali, onde eu tenho x menos 2y igual a 1. Eu vou deixar indicado para vocês que menos 2y acaba ficando igual a 1 menos x, deixa eu só colocar na ordem aqui, olha, menos x mais 1. Então, o que eu fiz aqui? Isolei esse y, perfeito? Menos 2y, esse x passa para cá como se fosse menos x, e aí fica então menos x somado com 1. Aqui, vou pegar e vou multiplicar por menos 1, então esse menos 2y, se eu for multiplicar por menos 1, vai ter que dar 2y, e aí eu fico com 2y igual a x menos 1. Assim, o meu y passa a ser x sobre 2 menos 1 sobre 2. Bom, vou optar por chamar essa reta que está aqui de R. Aliás, a equação dessa reta que está aqui eu vou deixar indicado como se fosse a minha equação da reta R. Logo, o coeficiente angular da reta R eu vou tratar aqui como se fosse o 2. E essa que está aqui eu vou deixar indicada como se fosse a minha reta S, ou pelo menos a equação aí da reta S, e o seu coeficiente angular, então, acaba sendo 1 sobre 2, perfeito? Deixa eu só dar uma conferida aqui para ver se todos os cálculos foram certinhos. Menos 2y igual a menos x mais 1, 2y igual a x menos 1, meu y, x sobre 2 menos 1 sobre 2, meu coeficiente angular aqui, então, é igual a 1 sobre 2. Bem, o que a gente vai perceber, então, é que como essas duas equações aqui, elas apresentam coeficientes angulares diferentes, é porque realmente essas duas retas aqui, elas acabam sendo concorrentes. E aí, organizando aqui, então, os nossos dados, a gente tem que a tangente do ângulo formado, então a tangente de alfa acaba sendo o coeficiente angular de uma
menos o coeficiente angular da outra, dividido por 1 mais o produto dos coeficientes angulares dessas duas. 1 mais MR vezes MS. Jogando aqui então os nossos dados, eu passo a ter a tangente de alfa como se fosse igual a MR menos MS. Então eu vou ter ali 2 menos 1 sobre 2. Então tá aqui, olha, 2 menos 1 sobre 2. Dividido por 1 mais 2, que multiplica 1 sobre 2. Ok? E aí aqui agora é mexer com a matemática básica para a gente chegar aí ao resultado final. Esse 2 menos 1 sobre 2, eu posso tratar esse 2 aqui como se fossem 4 meios, certo? 4 sobre 2 acabaria dando 2. Então, 4 meios menos 1 meio acaba dando 3 meios. Que é a ideia de você trabalhar aqui com um denominador comum, né? Pega o 2, divide por 1 e depois multiplica por 2, fica 4. 4 menos 1, então tenho aqui, olha, minha tangente de alfa acaba sendo igual ao módulo de 3 meios sobre esse 1 mais 2 que multiplica 1 sobre 2. Esse 2, se eu for simplificar com esse 2, acaba dando 1 em cima e 1 embaixo. Então a gente fica com 1 mais 1, que vai acabar dando 2. Logo, eu chego aqui então a uma situação em que eu vou ter a minha tangente de alfa igual ao módulo de 3 quartos. E aí, por que 3 quartos? 3 meios dividido por 2, a gente mantém a primeira, que é o 3 meios, e multiplica pelo inverso da segunda. Então a gente fica lá com 3 meios vezes 1 sobre 2, que acaba dando 3 quartos. E aí o negócio é o seguinte, como a gente está lidando aqui com o ângulo agudo, a gente acaba tomando o valor positivo da tangente. Então a tangente que eu estou procurando, ou o ângulo que eu estou procurando, tem uma tangente que acaba valendo o quê? Acaba valendo 3 quartos. Só que a gente não é obrigado a saber de cabeça que ângulo é esse, cuja tangente vale 3 quartos. Eu vou até fazer o cálculo aqui, mas aí fica de curiosidade, tá bom? Se você fizesse aqui o ângulo cuja tangente vale 3 quartos, a gente acaba chegando aqui em aproximadamente 36,86 graus, que é o ângulo, então, que se a gente fosse parar para medir certinho, a gente enxergaria, se eu fosse representar no plano cartesiano, a reta que tem essa equação e a reta que tem essa equação. Só que, conforme eu falei, você não é obrigado a adivinhar que ângulo é esse. Então, como que na sua questão de prova, eu poderia ter uma alternativa que deixasse isso aqui indicado para a gente? Você poderia colocar para mim, então, que o arco, a resposta poderia aparecer assim, olha, o arco, nosso θ, ou no caso aqui o nosso ângulo alfa, ele corresponde ao arco cuja tangente vale 3 quartos. A gente pode colocar dessa forma, ok? Se eu colocar para vocês arco tangente de 3 quartos, é porque eu estou te falando que o ângulo alfa é justamente o ângulo cuja tangente acaba sendo igual a 3 quartos. E aí fica de curiosidade, simplesmente, a informação de que isso aqui vai valer aproximadamente 37 graus, já que dá lá 36,86. Fechado? Mas o cálculo em si, vocês viram aqui então, que depende de uma fórmula. Caiu questão falando sobre ângulo, a gente vai depender basicamente dessa fórmula que está aqui e da identificação dos coeficientes angulares das duas retas que são concorrentes. Fechado? Então tá aí para vocês a resposta, arco cuja tangente vale 3 quartos e que aí eu coloquei para vocês aproximadamente 37 graus. Tranquilo? Muito bem, moçada, fecho com vocês então esse bloco por aqui, veja se o que eu falei ficou entendido, se tiver alguma dúvida, volte, me acompanhe novamente. Forte abraço, tudo de bom, valeu!